O sonho americano é alimentado por muita gente. Estima-se que nos Estados Unidos residam hoje mais de 500 mil brasileiros legalizados. Já pensou em investir em um imóvel na terra do Tio Sam? E trabalhar com o mercado imobiliário nos Estados Unidos ou na Europa ou até nos Emirados Árabes? Será que é possível? Esse é o assunto do programa Conexões Imobiliárias de hoje, que já começou. Olá! Hoje o assunto é mercado imobiliário internacional. Vamos conversar com Marta Faustino, diretora de Relações Internacionais do COFES, que é o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, que regulamenta e fiscaliza a profissão em nível de Brasil. Também vamos bater um papo com a Lúcia Vanderlei, que é coordenadora dos treinamentos internacionais do Sistema COFES-Cresce, que já está aqui conosco. Obrigada por ter vindo aqui a Fortaleza, né? Nossa, nem fale, não é difícil vir para cá não, viu? É muito bom, inclusive, essa cidade. A gente sai, né, lá do sul, que é frio, e cai aqui nessa cidade aqui no período de inverno forte para a gente. Nos acolhe com todo esse calor, é muito bom. Obrigada a você de nos receber aqui também. Mas essa viagem tem um motivo. Vocês estão rodando o Nordeste, as capitais nordestinas, para oferecer treinamento internacional para quem quer, treinamento, no caso, para o corretor de imóveis que quer atuar no mercado imobiliário internacional. Exatamente. Essa viagem ela tem o propósito, assim, nós vamos passar pelos 27 estados com o objetivo de implementar a pasta, né, a área internacional em todos os conselhos regionais. O objetivo é trazer para o corretor que, sim, um corretor de imóveis pode fazer negócios internacionais. Mesmo estando aqui, mesmo estando no Brasil, mesmo não tendo sequer passaporte, ele só precisa ter o cliente, né? Então, o objetivo nosso é levar esse conhecimento para mais e mais corretores por meio de capacitações, de treinamentos, das palestras que nós estamos fazendo, para que ele, para abrir o mercado para ele, quer dizer, o mercado existe, né? Para que ele vire uma chavinha, né? Uma chave aqui na mente dele e compreenda que dentro do escopo de trabalho dele, ele também tem um produto muito interessante que é o produto que atende o internacional. Um sonho para muita gente, hein? Um sonho real, um sonho que nós começamos há 8 anos, nós começamos promovendo a capacitação. Hoje são mais de 500 corretores formados, né, com capacitação internacional. Nós fizemos toda uma mudança, uma reformulação nesse treinamento, nesse curso, que é um treinamento de um mês. Continuamos aí com o apoio da NEAR, né, dentro desse contexto de preparar os corretores. Pronto, você falou aí NAR, o que é que significa? Isso. É bom para quem já ouviu falar, mas não sabe exatamente. É a Associação Internacional, é isso? Isso, é a NAR, né, que é a NAR, nós chamamos de NAR, é a National Association of Realtors, que é a maior associação de corretores de imóveis do mundo. Hoje eles têm mais de 1.500.000 corretores associados, 1.300.000 são americanos e acho que mais de 200.000 são estrangeiros. Então, assim, o COFES, o sistema COFES, tem parcerias institucionais com a NAR há mais de 20 anos, com o objetivo dessa troca mesmo de intercâmbios, de cultura, de entender como funciona o mercado dos corretores. O mercado americano, porque é um mercado muito maduro. A NAR existe há 108 anos. Nós, apesar de já termos 60 anos, estamos 40 anos, eles chegaram 40 anos antes da gente. Então, eles têm muitas pesquisas, muitos livros, muitos assuntos na corretagem, que nós fomos até lá buscar esse conhecimento. Isso 20 anos atrás, desde esse período, que o nosso presidente vem aí, que o Conselho vem fazendo essa troca de informação com essa associação. Essa associação ela tem mais de 20 certificações e cursos que eles ofertam para os americanos e para quem quiser fazer. Então, desde 2016, que a gente vem promovendo uma das certificações internacionais, que é a mais conhecida deles, que nós trouxemos para cá, que é o CIPS, que é a formação que prepara o corretor de imóveis para atuar no mercado internacional. E a formação CIPS, ela é uma formação que foi preparada para os americanos fazerem negócios com o mundo, que o americano adora fazer negócio com o mundo, e eles fazem negócio com mais de 60 países. Então, nós entendemos assim que durante 8 anos
nós preparamos os nossos corretores brasileiros para entender e começar a fazer os negócios também nessa via de mão dupla, com o mundo, com a Europa, com a Ásia, né, com a América, não importa. Então, o que nós fizemos hoje, nós reformulamos esse curso, estamos fazendo um novo, fizemos um curso totalmente adaptado para o brasileiro, para que o brasileiro faça o curso internacional e se registre automaticamente na ANEAR. Ou seja, ele vai poder ser parte desses 1,5 milhão de corretores associados com a ANEAR, vai poder usar aquele bottom, aquele Rzinho, que é o Realtors, né? Eu já falo um pouco da palavrinha Realtors, vai poder usar aquilo como um status de se apresentar como um corretor associado da ANEAR. Então, assim, existe um prestígio muito grande quando você usa esse Realtors, porque a ANEAR, com esse trabalho de mais de 100 anos, ela construiu essa marca Realtors. Construiu tanto que, há mais de 40 anos, eles patentearam a palavra Real Estate Agent, que seria o corretor de imóveis, e compactaram ela em Realtors. Então, você só pode usar a palavrinha Realtors, não é se você é um corretor, mas se você é um corretor associado com a ANEAR. Então, nós estamos trazendo isso agora para os corretores. E isso faz parte do projeto nosso dessa implementação da área internacional, com esse novo curso, com essa nova capacitação, para que a gente convide o máximo de corretores que tenham clientes, que queiram ingressar na área internacional ou que simplesmente queiram conhecer o mercado, como funciona. Existem custos com relação a essa certificação, esses cursos que o Sistema Cofesse-Cresce está oferecendo? Existe custo, sim. Esse curso, o Sistema Cofesse não é que ele oferece, ele ajuda a promover, né? Então, o Sistema Cofesse promove o curso porque existe um mercado. Existe bilhões de negócios acontecendo no mercado internacional. Então, muitas vezes você fica sabendo, o corretor fica sabendo, meu vizinho comprou uma casa nos Estados Unidos. Fala, nossa, eu podia estar fazendo esse negócio? Sim, ele pode estar fazendo esse negócio. Então, existem custos, até porque a gente associa ele com a ANEAR, tem custos dos instrutores e tem a associação, né, o pagamento da associação e tudo mais. Ou seja, é um curso promovido por uma empresa americana que nós vamos continuar promovendo para que o corretor se prepare, ingresse no mercado internacional e participe dessa fatia de mercado que acontece. Às vezes vem um corretor de lá, procura aqui um escritório, né, de administração, de advocacia, que administra determinadas áreas, faz o negócio, porque como corretor de lá ele vem, faz o negócio direto aqui, e o corretor brasileiro não participa disso. Então, o que nós queremos é que o corretor brasileiro participe, porque é uma via de mão dupla muito interessante. Quando o dólar sobe ou quando ele baixa, ou você vende para brasileiros que foram para os Estados Unidos e querem investir aqui, porque mesmo o brasileiro que decidiu se legalizar ou que não está legalizado lá, ele também está ganhando dinheiro lá. Ele está fazendo um trabalho, ele está ganhando algum dinheiro, o dinheiro dele é legal. Ele vai guardando esse dinheiro. Com 100 mil dólares que ele guarda lá, ele compra um médio alto padrão, dependendo da cidade e do estado que ele está localizado. Né? Essas certificações são pagas, mas esse primeiro contato com o mercado imobiliário internacional, o Cofesse está oferecendo de forma gratuita para os corretores de imóveis, como vocês estão rodando o Brasil exatamente. Com essas vivências. Esse primeiro contato, o Sistema Cofesse-Cresce está oferecendo. Exatamente. Não, o que nós viemos fazer é totalmente institucional. Nós estamos aqui, nós vamos falar, alertar, lembrar como funciona esse mercado, o que é possível, o que o corretor pode fazer para ingressar nele. E tem corretor que chega com a gente, não tem passaporte, nunca tirou passaporte, nunca nem considerou viajar para fora. E ele acende um alerta, será que eu posso? Em 1 ano, 2 anos, essa pessoa às vezes tira o passaporte, tira um visto americano ou vai para a Europa, que não tem necessidade de visto, e ele começa no entorno dele, ali mesmo ele começa a trazer cliente ou atender cliente, porque, como eu te falei, você tanto pode ter um brasileiro aqui querendo comprar imóvel em Portugal, nos Estados Unidos, em Dubai, como você pode ter brasileiros residentes, né, em outros países que estão lá fazendo seu caixa, fazendo sua poupança e querem investir aqui. Eles não vão investir lá porque lá é muito caro também. Lá é 100 mil dólares, você não compra uma casa de 100 mil dólares nos Estados Unidos. Né? Você compra, dá entrada em uma e dependendo de onde. Já com 100 mil dólares em mãos, você compra um imóvel bom aqui, por exemplo. E falando em bom, não tem como eu não destacar
as nossas qualificações, porque a gente tem uma localização estratégica aqui no Ceará. Então, Sim, questão dos voos também. Então, isso acaba tornando o nosso estado mais atrativo para o investidor estrangeiro. Então, por isso que a categoria dos corretores de imóveis precisa se alertar para realmente fazer essa ponte. olha, Tem o ontem, kite também, né? então, ontem nós andávamos aqui na Orla e me chamou a atenção porque nós estamos, né, a gente veio lá do sul para cá. Estava andando na Orla e eu vi uma casa de câmbio, Exchange, até comentei, né, comentei aqui com a Marta. Você já tem esse tipo de oferta na Orla. Então, assim, o estrangeiro está entre nós. O dólar está entre nós. Se você souber onde circular, sabe, associações comerciais, Convention Visitor Bureau, que recebe os eventos, se você souber onde circular, o evento vai cair para você, o negócio vai chegar para você. O que não dá é para você ficar, assim, no mesmo lugar que você está. Por isso, a capacitação que te faz um bom network. Por isso, participar de eventos como esse que nós estamos promovendo, que são eventos dentro dos conselhos, que faz você ter contato com outros colegas. É o famoso network, né? É um colega que está dentro de uma associação, que frequenta um clube, que participa de um clube de golfe, que está sabendo do lançamento de um condomínio. E os estrangeiros vêm. Eles vêm aqui, tem muitos atrativos, muitos. Não é só a Orla, tem todos os esportes, né? Tem esportes radicais aqui que só acontecem aqui, né? O kitesurf, por exemplo, você depende do vento, depende do mar. Então, aqui você tem, como estava conversando há pouco, né? Você tem aí os franceses que adoram, eles vêm para cá e encontram o ambiente perfeito, né? Primeiro que a moeda vale bem mais, então ele chega aqui com o euro, que é o famoso 6 em 1, né? Ele chega aqui para ele alugar ou comprar um imóvel, é muito mais em conta. E aí ele traz um amigo, outro amigo, outro amigo. Se ele encontra um corretor, como nós conversamos ontem em Rio Grande do Norte, tem corretor que já percebeu esse nicho de mercado e cria condomínios em áreas possíveis para estrangeiros. Então, assim, tem muita oportunidade de negócio e é muito próximo. Né? Daqui para a Europa, por exemplo, é muito próximo, muito mais próximo do que do Rio Grande do Sul. Né, do que da parte do sul. Então, tem muito negócio, tem muito dinheiro ficando na mesa aí que deve ir para o bolso do corretor. E, ao mesmo tempo, também muitos terrenos, né? Não só, acho que Fortaleza nem tanto, obviamente, mas região metropolitana, nossa orla, que é muito grande, a área de praia aqui em todo o Ceará, todo o nosso litoral, realmente é muito grande. De repente tem um corretor de imóveis que vê ali que tem alguém que está querendo se desfazer de uma área próxima da praia, e ele precisa se conectar com quem tem interesse. Um investidor estrangeiro que queira abrir um negócio aqui, queira montar um hotel, ou então um condomínio. Mas esse é é daí que você vem o conhecimento, a capacidade e a astúcia do corretor. Ele não pode ficar no mesmo lugar, né? Ele tem que buscar o que é que o estrangeiro vem fazer aqui. Ele vem só turistar? Então, ele vem turistar e vai embora, ele fica no hotel e vai embora. Ele vem com um olhar porque não tem como. É muito frio lá fora. E quando ele chega aqui e encontra esse clima agradável, a moeda que compra 5, 6 vezes mais aquilo que no país dele compra. A chance dele, né, criar um negócio aqui é muito grande, dele querer desenvolver um negócio. E normalmente quem viaja, quem vem de fora, quem fica 1 mês, 2 meses fora, já tem aquele espírito aventureiro. Então, para você trazer um investidor desse para cá não é muito difícil, não. E esse é o investidor informal. A gente sabe que tem investidor formal, que são redes mesmo de hotéis, que vêm para fazer outros tipos de investimento, e redes médicas, né, também. Então, tem muito negócio aí. Corretores internacionais aqui no Brasil que tem essa certificação. Você falou uma numeração, você pode só reforçar? Posso. Hoje. De 2016 para cá, nós tivemos aí 590 corretores com essa formação, que é uma formação da NAR, da Associação Americana, e daqui em diante a gente, né, vai dar sequência nesse grupo de corretores. O objetivo é aumentar esse grupo de corretores e fazer com que eles se conheçam entre si, fazer com que eles tenham encontros
a cada 6 meses. Então, nós vamos fazer um encontro com eles agora no CIMI, né, que é o Congresso Internacional de Mercado Imobiliário, é o nosso evento internacional, é o nosso evento brasileiro, e depois um outro encontro em março. Então, o objetivo nós vamos formando os profissionais e a cada 6 meses a gente tem um evento onde eles possam se conhecer, um olho no olho, porque às vezes você é um corretor de Curitiba e você quer fazer negócios com o Ceará, e você não conhece ninguém, mas você sabe que tem um corretor ali no teu grupo de WhatsApp que é do Ceará e vocês acabam não se conhecendo. Né? Então, o objetivo é que todos se conheçam, ou que a maioria se conheça, aqueles que têm mais sinergia mesmo, né? Que eles se conheçam e possam trocar figurinhas e fazer negócios. Então, o corretor de imóveis que se interessou vendo essa entrevista, qual é o passo a passo? O que ele deve fazer primeiro? Tá, certamente essa entrevista já vai para o ar depois do nosso evento. Em cada Cresce nós estamos deixando, nós, não exatamente nós, mas assim, cada Cresce está nomeando 2 representantes que vão cuidar dos assuntos internacionais. E hoje nós temos esses 2 nomes que serão anunciados durante o evento. Essa é uma indicação do presidente de cada conselho. Então, a sugestão é que a partir de agora, todos os Cresces terão um núcleo que trata dos assuntos internacionais, liderado por esses 2 corretores que são indicados. Então, procure o Cresce e fale, eu quero entender um pouco mais do núcleo de corretores internacionais que eu ouvi na entrevista e quem é a pessoa que pode me atender. Aí esse nome vai estar, né, já estará referenciado, já vai estar... já está marcado lá, já está encaminhado. Entendi, Lúcia. Obrigada por sua presença aqui no Conexões Imobiliárias. Além dessa entrevista que você vai conferir, já está conferindo aqui, a gente vai ter um próximo bloco agora, mas existem muitas lives também, a Lúcia está sempre participando, então você pode ter acesso a esses outros conteúdos, né? Sim. Sempre que eu estou falando de algum lugar, a ideia é sempre trazer essa essência de que assim, o corretor de imóveis pode fazer negócios internacionais. Todo corretor de imóveis pode fazer negócios internacionais. E precisa de um empurrãozinho e um pouco mais de conhecimento, além daquele que você já tem. Né? Olha aí, investindo na motivação. Isso. E no próximo bloco, a gente continua esse papo com a Marta Faustino. Ela é diretora de Relações Internacionais do Sistema Cofesse-Cresce. Então não sai daí, a gente segue agora por um breve intervalo, é menos de 1 minutinho. Continua com a gente. Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a 3ª melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. E eu converso agora com a Marta Faustino, diretora de Relações Internacionais do Sistema Cofesse-Cresce. Obrigada por vir aqui a Fortaleza. Obrigada a você de me receber aqui na TV Cresce, né? Muito bom. É a primeira vez aqui em Fortaleza, não? Na verdade, não. Eu já estive ano passado com o mesmo objetivo, mas não dentro do Sistema Cofesse-Cresce, mas é muito bom estar em Fortaleza, né? E quero voltar mais, com certeza. Você mora em Orlando, é isso? Exatamente, eu moro nos Estados Unidos já há 20 anos. Por que Orlando é a queridinha dos brasileiros? Olha, Orlando hoje, você anda por Orlando, é como se você estivesse andando no Brasil, né? Só não tem praia, né? É isso que falta. Mas Orlando é muito bom, eu creio assim... Hoje tem muitos investidores brasileiros, principalmente Orlando.
Orlando hoje, de 100% dos investidores, 70% são brasileiros que investem em Orlando. Então, eu creio que é por causa dos parques, pela quantidade de turistas. Eu não tenho ideia de quantos turistas tem aqui em Fortaleza anual, mas em Orlando são 148 milhões de turistas que passam por lá. Então, e muitos deles brasileiros que acabam gostando e acabam comprando e investindo. Sim. E, por exemplo, comprar um imóvel nos Estados Unidos garante cidadania ou não? Nossa, essa é uma pergunta que todo mundo que investe faz. Não, não garante cidadania não, tá? Comprar o imóvel não. Existem vários tipos de vistos inclusive de você investir milhões, né? Como teve agora recentemente o Trump, ele falou sobre um tipo de visto que você colocaria 5 milhões e você ganharia o Green Card, né? Mas tem vários vistos, mas comprar imóvel que garante você ter uma residência nos Estados Unidos, não. Existe uma diferença também entre residência e cidadania, tá? A residência é quando você é aprovado, você passa por um tipo de visto, como existe ali um EB2, NW, né, visto de trabalho, e que ele gera uma residência. Você pode morar nos Estados Unidos, que é o famoso Green Card, que não é verde, tá? Porque todo mundo fala Green Card, pensa que é verde, não é verde, o cartão. Mas você pode permanecer como residente durante 10 anos e depois você pode renovar. Só que quando você tem um Green Card, você pode aplicar para a cidadania, você tem o passaporte americano depois de 5 anos. Foi o meu caso. Eu mudei para os Estados Unidos em 2005, mas em 2007 eu estava com o Green Card na mão, e 5 anos depois eu já me tornei cidadã. E quem deseja adquirir um imóvel, vamos começar com os Estados Unidos, para passar umas férias, para passar temporada, ou mesmo para investir, para ter aquilo como uma renda, de repente, aluguel por temporada, é super possível. É possível fazer isso mediante também financiamento ou precisa realmente desembolsar aquela quantia? Não, é possível sim, é possível financiado. E é essa a nossa intenção como sistema COFES Cresce, ensinar os corretores que eles precisam aprender um pouco mais de Estados Unidos. Não tem como você indicar um cliente nos Estados Unidos para compra de um imóvel, desde que você não tenha autoridade no falar. E é isso que nós estamos trazendo agora em todos os CRES, nós estamos viajando praticamente em todos os CRES do Nordeste, e explicando, e eu vou dar aqui uma aulinha de internacional para vocês terem uma ideia nos Estados Unidos. Estados Unidos, você pode dar 30% de entrada, a partir de 25% tem bancos que financiam, tá? Eles financiam 70% ou 75% do valor do imóvel para o estrangeiro. E o imóvel é a garantia do banco. Então, você somente apresenta uma carta do contador, dizendo quanto que o seu investidor está apto para poder comprar esse imóvel. Além disso, apresenta também os extratos bancários. Imposto de renda do Brasil, ele não é válido nos Estados Unidos. Então, com as informações que o banco vai poder ter de você, pessoa física, não jurídica, tá? Você vai poder sim adquirir um imóvel lá. E você não precisa adquirir sozinho. Nos Estados Unidos, nós abrimos uma companhia e pode comprar você, seu cunhado, sua mãe, sua sogra. Pode comprar tudo junto nessa companhia. Vai ser, claro, avaliado cada investidor para que você possa adquirir esse imóvel. Existe a necessidade de abertura de empresa? Não que existe a necessidade, nós sugerimos a abertura de uma empresa por 3 motivos. Primeiro, por causa de tributação. É muito mais baixo o valor do imposto como pessoa jurídica do que física. Segundo, por causa de algum tipo de demanda que pode vir. Se você coloca seu imóvel no Airbnb, por exemplo, e vou dar um exemplo simples. Uma senhora vai tomar banho, escorrega e coloca uma demanda que a pessoa que limpou deixou o banheiro liso e ela caiu e quebrou costela, alguma coisa assim, né? A responsabilidade nunca é pessoa física. A pessoa física não responde pela pessoa jurídica nos Estados Unidos. Então, vai entrar contra a pessoa jurídica que tem que pagar. E isso existe seguros, né? Nos Estados Unidos, tudo é seguro. Tudo você tem que ter seguro. Então, é claro que o dono do imóvel tem um seguro, o próprio Airbnb tem o seguro dele, o próprio administrador do imóvel dele também tem um seguro. Então, ele está respaldado por isso e não tem problema.
E o terceiro motivo é por inventário, né? Se um dos investidores proprietários vir a falecer, né, ele tem, quem é o proprietário dessa propriedade é a companhia e não ele. Então, os outros sócios que se tornam proprietários ou colocam um filho, alguma coisa assim. Por isso que prefere colocar pessoa jurídica. Sim, Marta. A gente falou muito de Orlando, foi a primeira pergunta que eu fiz, mas eu tive a oportunidade de ano passado participar do CIMI, que é um congresso internacional do mercado imobiliário. A gente visitou alguns estandes, tinham muitos estrangeiros, a gente teve a oportunidade de bater papo com muitas pessoas realmente, nunca tive essa experiência, nunca tinha tido essa experiência, e eles listaram outros lugares que estão sendo também muito visados. Com certeza. Bom, a Flórida eu vejo como número 1, né? Não só Orlando, como Miami, como Jacksonville, são cidades assim, principalmente na parte costeira, né, onde tem as praias, existe muito investimento ali. Tem cidades próximas a Orlando, como Mountain Dora, é uma cidadezinha bem pequenininha, onde as casas, você encontra casa ali de 150, 200 mil. $1.000. $1.000, só que você Sim. dá 30%, 25% de entrada. Né? Então, assim, existem várias cidades que têm essa oportunidade mesmo da pessoa investir lá. E às vezes você fala assim, nossa, dólares, o dólar está 6 por 1, mas você tem que pensar que quando ela valoriza, ela vai valorizar em dólar. Né? Eu tive uma oportunidade assim, eu invisto no Brasil também. Comprei um apartamento, ele praticamente em 2 anos depois está o dobro do preço. Né? Eu investi quando eu comprei ele e quando estava construindo. Em Orlando é a mesma coisa. Quem comprou imóvel em 2018, por exemplo, comprou imóvel por 500 mil, hoje ele vale $1 milhão. Quer dizer, ele ganhou em dólar o dobro do valor do imóvel. Né? Então, você vai ter uma valorização muito maior, pensando na moeda. Como é que fica essa questão da declaração do imposto de renda, assim, por conta do brasileiro, né? O brasileiro que quer investir lá. Ele tem que declarar o imposto de renda. Isso, assim, eu estou falando isso, mas, na verdade, nos Estados Unidos, para você falar sobre tributação, para você falar sobre financiamento, tem que ser uma pessoa licenciada, tá? Eu sou broker nos Estados Unidos, né? E também vou explicar para você já o que é. Mas eu vou dar uma pincelada, tá? Sobre isso, sobre esse sentido de tributação. Você vai declarar o seu imóvel dentro do seu imposto de renda como imóvel comprado no exterior. Você vai pagar o imposto lá e não aqui. É claro que se você vender e você tiver um lucro sobre a venda do imóvel, aí você tem que pagar o imposto, né? E principalmente nos Estados Unidos, você só paga o imposto que é o famoso FIFTA, que a gente chama. Esse imposto é pago sobre o lucro desde que você não compra uma nova propriedade nos primeiros 6 meses. Então, nos primeiros 3 meses, você já tem que fazer o financiamento ser aprovado e já escolher uma propriedade em 6 meses comprar um novo imóvel. Aí você não paga o famoso FIFTA, desde que seja pessoa jurídica e tenha mais do que 2 pessoas dentro da empresa. Tá? Mas isso realmente é uma função do contador, ensinar, explicar. Né? Eu como broker, então eu quero explicar para você um pouquinho o que é um broker nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, a gente escuta muito as pessoas falar, eu sou broker, mas as pessoas não sabem realmente o que é um broker, né? Então, assim, lá nos Estados Unidos é muito diferenciado. O broker em real estate é o broker, o dono da imobiliária, tá? E brokerage é imobiliária, tá? Então, quando você atua como broker lá, é porque você já passou da etapa de corretor. Um corretor, para fazer uma prova, é bastante difícil. Se você passar na 3ª vez, você pode ficar feliz da vida, tá? Na 3ª prova. Porque você faz a prova do estado, depois você faz a prova... Não, você faz a prova da escola, como aqui, e depois você faz uma prova do estado, que é como se fosse um concurso público aqui. Tá? É bem uma segurança enorme para você entrar naquele lugar, todo mundo te avaliando. Primeiro, olha se você não tem nada no corpo na hora que você entra. É como se você estivesse entrando em qualquer imigração ou aduana, Receita Federal, né? Quando você passa pelo aeroporto, que tem que é assim. Você entra lá, faz a sua prova certinho, sai de lá e tal, e depois espera o resultado. Por isso que eu falo, é difícil. São 100 perguntas no total, né, que você tem que acertar. Então, você tem que estudar muito para você acertar 75% da prova, para você se tornar um corretor, tá? Depois de 2 anos que você tiver experiência como corretor, vem a prova do broker,
que é muito mais difícil, porque nos Estados Unidos você tem a prova de corretor em espanhol e inglês. Prova de broker é só em inglês. Aí você tem que fazer a prova de broker e daí você ter a sua imobiliária. Então não é qualquer um que abre uma imobiliária nos Estados Unidos, são somente 10% dos corretores abrem uma imobiliária. Hoje os Estados Unidos tem 1,54 milhões de corretores. Você estava falando, Marta, eu comecei a lembrar que eu sou muito fã das séries que são exibidas, né, nos canais por assinatura, série que mostra o cotidiano dos corretores de imóveis, né, americano. Você não pode perder, você tem que estar hoje na nossa palestra lá. A Lúcia vai mostrar para vocês e vai dar os links das séries lá para que vocês possam assistir. Mas realmente é aquilo mesmo, assim, é a realidade, Olha, eu não assisto muito essas séries, tá? Já vou falando, não assisto muito. Mas eu creio que eles devem fazer mais ou menos. É como um filme. Sim. Os filmes dos Estados Unidos, quando você não vai para os Estados Unidos e você assiste filme americano, você já fica ligado nos filmes, né? Filme de ação, todos os filmes. Quando você tem uma experiência de você ir para os Estados Unidos e você volta e você assiste um filme americano, é uma outra experiência. Porque você já viveu e você já viu o que é lá, entendeu? As séries que existem no Netflix fala de Tampa, né? Fala de Tampa Bay, fala de Los Angeles, das garotas lá de Los Angeles, que são... É bem parecido, sim. É bem parecido. Uma informação... Cifras milionárias. Não, uma informação importante. Corretor nos Estados Unidos, ele fala assim, nem enche a boca, ele fala, eu sou corretor, né? Porque se ganha muito, muito bem. Eu me lembro da minha primeira venda, eu vou falar isso na minha palestra. Minha primeira venda, quando eu resolvi ser corretora, minha primeira comissão foi $40 mil, né? Por isso que eu resolvi mudar para Orlando, porque Orlando, ele, como vende muitas casas de temporada, você tem muito mais opções em termos de porcentagem, você ganha mais. Né? No segundo ano, que eu não tinha nem tanta experiência, eu vendi 12 casas. Então, se você for fazer a conta aí, realmente é muito bom você ser corretor nos Estados Unidos, porque as pessoas te respeitam, você tem exclusividade tanto da parte do comprador como do vendedor, né? Existe um sistema único e esse é um projeto que eu entrei na diretoria do COFES para a gente colocar em prática, né? Eu falei com o presidente, falei assim, se for possível, claro, ele leu o meu business plan, porque nos Estados Unidos, eu estou há 20 anos lá, quando eu abro uma companhia, você precisa ter um business plan, um planejamento, né, do seu negócio. E quando eu entrei, eu apresentei para ele um business plan dos 3 anos, e dentro desse business plan estava curso de especialização, que a Lúcia já comentou, né, desse curso que é o Grow, que a gente está trazendo para poder trazer mesmo para você como corretor aprender os 3 países, que é Portugal, vamos também trazer Emirados Árabes, né, os países de lá, e também Estados Unidos, que são os 3 países que os brasileiros mais fazem negócio. Então, é por esse motivo que nós escolhemos esses 3 países. E você fazendo esse curso, você vai poder falar com autoridade para o seu cliente, porque, imagina, são 70% só em Orlando de corretores, de investidores brasileiros comprando imóveis lá. E eu tenho certeza que o corretor tem sempre um cliente dele que, eu tenho uma casa em Orlando, eu tenho uma casa em Miami. E com quem que ele comprou? Por que você estava fora dessa transação? Porque você não tem conhecimento, porque você não sabe, né? Então, é bastante importante também que eles tenham conhecimento. E, Marta, o corretor de imóveis brasileiro, ele pode vender nos Estados Unidos sem a parceria de um corretor americano ou tem que haver essa parceria? Como é que funciona na prática? Tem que haver parceria, sim. Isso é muito importante, que é uma das regras da NAR, que é a nossa associação, né? É importante porque o corretor ele vai ter o Cresce no Brasil, tá? Mas nos Estados Unidos nós temos a nossa license lá, que é como se fosse um Cresce, e nós estamos também direto associados a uma associação. O Cresce lá a gente chama de associação, tá? Por exemplo, na minha imobiliária eu tenho a Associação de Miami, a Associação de Jacksonville, a Associação de Fort Myers, a Associação de Orlando. Por quê? Porque nós temos corretores em todas essas regiões, que atuam nessas regiões. Então, o corretor daqui ele tem que estar em parceria com o corretor lá fora.
E existem algumas regras, por exemplo, se ele for para os Estados Unidos, se ele for filmar uma casa, ele tem que ir com o corretor parceiro dele, tá? Para colocar nas mídias sociais. Ele tem que colocar nas mídias sociais e colocar, esse imóvel custa a partir de. Ele tem que colocar que eu sou corretor parceiro internacional da imobiliária X. É obrigatório isso, tá? É uma das regras. Vamos falar um pouquinho de Portugal? Portugal já não existe uma licença junto ao Cresce de Portugal, tá? Porque lá também existe a Associação de Portugal e que ainda hoje não tem uma regulamentação sobre isso, tá? Então, se o corretor for lá em Portugal e fizer uma venda, a própria construtora vai depositar na conta dele no Brasil, tá? Só que, é claro, tem que ter uma parceria, porque a pessoa que está lá conhece os imóveis, vai saber onde que vai levar o seu cliente. Então, sem dúvida, tem que ter uma parceria. Emirados Árabes, sim, você tem que trabalhar com um corretor que tenha a licença de lá também. Emirados Árabes é um país, assim, principalmente Dubai, incrível, né? Porque não existe PTU, não existe impostos. Além de não existir o imposto, você ainda não paga juros. Se você compra um imóvel lá que custa $200 mil, por exemplo, a própria construtora vai dividir, sei lá, em quantos anos, pelo valor X, sem colocar juros, né? Então, muitas pessoas não sabem, os investidores não sabem o quanto é válido, porque você vai ganhar valorização. E eles estão valorizando muito também em Dubai. Vale a pena você investir lá. Então, hoje são os 3 países que mais investem, Dubai, Portugal e Estados Unidos, tá? Uma informação importante também que eu quero te dar, fazer parceria, eu sempre falo para os corretores, faça parceria com o seu broker, não faça parceria com o corretor nos Estados Unidos, tá? Por que isso? Quando você faz com o broker vai pegar um corretor dele e vai colocar como parceiro. Só que para você receber a comissão, você vai receber a comissão sobre o valor cheio. Entendeu? Porque o broker recebe a comissão total. Ele é obrigado, ele que recebe lá nos Estados Unidos, tá? E distribui para os corretores. O corretor não pode receber dinheiro direto na conta dele, se não for através do seu broker. Se isso acontecer, dá cadeia para ele, tá? Agora, se você associa, então faz uma parceria com o broker coloca seu corretor, recebe, você tem a garantia que você vai receber direto, porque quem tem que te pagar é o broker, o corretor não pode pagar o corretor aqui, tá? Tem que ser o broker dele que tem que pagar. E ele tem uma segurança, né? Os Estados Unidos é muito seguro no setor imobiliário. Esse negócio de recebimento, principalmente entre vendedor e comprador, por exemplo, existe a figura da companhia de títulos. Companhia de títulos é o cartório daqui, como se ele tivesse uma conta supervisionada pelo governo americano e que ele recebe o dinheiro do comprador depois de entregue o mercadoria, o produto, a propriedade, aí sim o vendedor vai receber o valor dele. Então, o próprio cartório lá, que é a companhia de títulos, ela é responsável por fazer a distribuição dos comissionamentos, honorários e tudo mais. Então, é bem seguro. Quanto é a comissão? Existe uma nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil é de 5% para o corretor de imóveis, não é isso? Como é que funciona? Então, lá nós somos exclusivos, né? Então, como nós somos exclusivos ou do vendedor ou do comprador, geralmente é 6%, é de 5% a 6% também, sendo que fica metade para o corretor do vendedor, metade para o corretor do comprador, tá? Isso eu estou falando para casas normais, casas residenciais. Se for casa de temporada, tem construtoras que pagam até 10% de comissão. Só que daí você leva o cliente só, né? Porque ele já é o vendedor, a própria construtora. Então, você sozinho recebe os 10% de comissão. Então, uma casa de temporada, a média de casa de temporada é 700 mil, né? A comissão é $70 mil. Sim. E o corretor de imóveis, Marta, minimamente precisa conhecer realmente, porque, por exemplo, de repente ele está com um terreno na região metropolitana, aí chega até ele um cliente estrangeiro, ele precisa saber para orientar o cliente dele, que é quem está vendendo, até com relação à transação bancária, né? Que existe todo um código, né? O SWIFT, para dinheiro que vem de fora do Brasil para cá. Você está falando no caso do corretor vendendo imóvel aqui? Ou lá? Aqui. Isso. Mas pode falar lá também. Vamos falar dos dois, então. Aqui, o que eu vejo, é claro, o corretor ele tem que ter a consciência de como funciona o trâmite.
Eu falo, né, até brinco, que os corretores aqui do Brasil são ninja, né? Porque eles fazem tudo. Eles vendem o imóvel, ele vai tomar um cafezinho com o cliente ou fazer um almoço com ele. Depois ele vai na prefeitura para fazer a regulamentação do que tem que fazer. Ele vai atrás de tudo ao pós. Então faz tudo, contrato e tudo. Lá nos Estados Unidos não. Se é corretor, você é corretor. Então o que eu faço? Eu vendo o imóvel e vou tomar um café com o meu cliente, faço contrato, faço os adendos. Só. Tem algum problema em relação a esse imóvel, vai para a companhia de título. Companhia de título que vai atrás e resolve tudo. Tem financiamento, vai com o correspondente bancário. Ele que faz tudo, a gente não entra nesse mérito. Precisa abrir uma conta bancária, vai para o contador, né? Por isso que é bom, às vezes, você pegar uma companhia que é um hub, que ela tem tudo lá dentro, tá? Nossa companhia nós fazemos tudo. Nós temos contador, financiamento, tudo junto, né? Porque com isso é muito mais fácil você ser atendido no todo, né? Parte de decoração do imóvel, porque não é só você comprar, você tem que decorar, colocar o Mickey lá, a Minnie, as princesas. Você não pode fazer um quarto só de Mickey. Aí vem o casal lá com 2 filhas, entende? Você tem que ter o quarto com o Mickey e com as princesas também. Ou você faz um quarto que tem o Mickey e a Minnie. Então, tudo tem que ser pensado para poder ter rentabilidade. E hoje, incrível, em Orlando, existe uma competição de decoração. Não, tem aqueles... Tudo que você possa imaginar. De tudo que você vê na personagem. Disney, parece que dentro da casa está lá. As crianças não querem sair de casa para ir no parque. Porque tá maravilhosas as decorações agora. E todas as casas, a maioria das casas fica dentro de resorts, né? Então, tem toda aquela estrutura também, porque o brasileiro vai para a Disney e compra 4 ingressos para 4 dias seguidos. Ele não tem ideia do que é isso. Um parque talvez você não consegue ver o dia inteiro. Aí você vai em 4. Chega no terceiro, você já não consegue mais, tão cansado que você está no dia seguinte. Então, o que geralmente eles fazem? Vão um dia, no outro dia eles ficam na casa, ficam no resort descansando, no outro dia eles vão no parque de novo. Então, tem que fazer esse meio tempo aí, porque senão não aguenta. É muito passeio, né? Tem muita coisa boa para fazer lá. Para imóvel por temporada, por exemplo, eu quero levar minha família para conhecer os parques e tudo, e eu quero alugar um imóvel em vez de ir para um hotel. O que hoje está compensando mais para o brasileiro? Eu, particularmente, já estou tão acostumada a ficar em casa, eu gosto de ficar em casa do que em hotel, de pegar Airbnb e tal, eu acho legal. Porque você tem a sua própria cozinha, você cozinha se você quiser e tal, né? Tem as vantagens e desvantagens, né, no hotel e uma casa. Mas nos Estados Unidos sai mais em conta casa. Porque pela quantidade de pessoas que vão na casa, no hotel você vai ficar num quarto, um casal, né? Ou às vezes 2 camas lá, no máximo. Numa casa, vamos dar um exemplo, uma casa de 8 quartos cabe 28 pessoas, tá? E se você pegar uma diária na alta temporada, você vai pagar uns $700 a diária. Se você for pegar baixa temporada, você chega a pagar 350. Vai dividir aí por 20 pessoas por dia. E numa casa você consegue... Em um hotel você não vai pagar menos do que $150. E assim, se você for comparar, as casas são dentro de resort, são casas assim, muito lindas, são mansões que você fica. E vale a pena. Eu gosto muito de casa, eu acho que também para o investidor, o que ele pode fazer? Ele compra a casa, deixa alugando. Eu quero ir com a minha família agora. Ele reserva a casa, fica durante o tempo que ele quiser. Depois ele continua alugando a casa e tendo rentabilidade nela. Então ele aproveita e tanto passeia lá, quanto também investe, né? Isso que é muito bom. Coloca dólar no bolso. Muito obrigada por tantas obrigada dicas. Obrigada a você. E eu queria só deixar um recadinho, posso? Queria avisar a todos que estão assistindo hoje, entre no nosso Instagram, cofesse.internacional. Ali você vai ter todas as novidades dos cursos, as nossas viagens, né? Vamos vamos lá, dar um abraço na gente, saber um pouquinho mais sobre esse mercado internacional. Você está perdendo dinheiro, você está perdendo dólar, está perdendo euro, se você não oferecer para o seu cliente aí a oportunidade de investir no internacional. Eu sei que não depende somente da gente, depende de você também, que vai estar, assim, do seu tempo em aprender, mas tenho certeza que vai valer a pena. Então, boas oportunidades. Exatamente.
E se alguém quiser, meu Instagram é Marta R. Faustino, pode também falar com a gente do COFES. Nós estamos aqui realmente para poder trazer você para o internacional. Obrigada. Obrigada a você. Hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente está aqui de volta. Tchau, tchau. Tchau.